Durante 15 anos, ele entrou naquele prédio como qualquer outro funcionário. Cumprimentava colegas, trabalhava em projetos da cidade e parecia apenas mais uma pessoa comum. Mas em uma tarde de sexta-feira, ele entrou naquele mesmo local carregando armas e transformou um dia normal em uma das maiores tragédias da história da Virgínia. Durante anos, ele passou despercebido pelos colegas, trabalhava, cumpria sua rotina e parecia apenas mais uma pessoa dentro daquele ambiente. Nada indicava que aquele homem estava prestes a protagonizar uma das maiores tragédias da região. Olá, amados aqui da Sala de Justiça, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E para quem não me conhece ainda, o meu nome é Solange Benite. Agora, vem comigo que no caminho eu te explico como tudo aconteceu. E enquanto isso, na Sala de Justiça, sejam todos muito bem-vindos. Virginia Beach, 12 mortos, um atirador e o mistério que a polícia nunca conseguiu explicar. O massacre de Virginia Beach. E é sobre essa história que vamos falar hoje. Então, fica até o final para saber como tudo aconteceu. O ano era 2019. No dia 31 de maio de 2019, uma sexta-feira que parecia ser apenas mais um dia comum de trabalho na cidade de Virginia Beach, no estado da Virgínia, algo aconteceu dentro de um prédio público que mudaria para sempre a história daquela comunidade. Funcionários chegaram ao trabalho como faziam todos os dias, cumprimentaram colegas, abriram seus computadores e começaram suas tarefas. Mas, poucas horas depois, aquele mesmo local se transformaria em uma cena de terror. Um homem que durante anos passou despercebido pelos corredores daquele prédio entrou armado e iniciou um dos ataques mais devastadores já registrados na história recente da Virgínia. O nome dele era Dewane Kaddock, um engenheiro civil de 40 anos que trabalhava para a prefeitura de Virginia Beach há aproximadamente 15 anos. Porém, antes de se tornar conhecido mundialmente como o responsável pelo massacre de Virginia Beach, Dewane Antônio Kaddock levava uma vida que, para muitas pessoas ao seu redor, parecia comum e silenciosa. Diferente de outros casos em que o autor de um ataque possui um histórico público de violência ou comportamento ameaçador, Dewane era descrito por colegas e conhecidos como alguém extremamente reservado, uma pessoa que raramente chamava a atenção e que mantinha sua vida pessoal longe dos outros. Ele não era conhecido por grandes conflitos, não possuía antecedentes criminais e durante muitos anos conseguiu construir uma imagem de funcionário dedicado dentro da prefeitura de Virginia Beach. Dewane nasceu em 15 de outubro de 1978 no estado da Virgínia. Ele estudou engenharia civil e em 2002 concluiu sua formação na Old Dominion University. Antes de trabalhar para a cidade de Virginia Beach, ele também teve uma passagem pela Guarda Nacional do Exército dos Estados Unidos. Sua carreira profissional parecia seguir um caminho estável. Durante aproximadamente 15 anos, ele trabalhou no Departamento de Serviços Públicos da cidade, participando de projetos relacionados à infraestrutura e ao desenvolvimento urbano. No ambiente de trabalho, muitos colegas descreviam Dewane como uma pessoa educada, porém distante. Ele não era alguém que costumava compartilhar detalhes da própria vida ou participar muito das conversas do escritório. Era do tipo de funcionário que chegava, realizava suas tarefas e seguia sua rotina. Para aqueles que conviviam com ele, nada indicava que aquele homem pudesse um dia protagonizar uma tragédia como o que aconteceu em 31 de maio de 2019. Na vida pessoal, Dewane também mantinha uma postura discreta. Ele foi casado, mas seu casamento terminou em divórcio no ano de 2017. O processo aconteceu de forma reservada
e não existem registros públicos indicando que tenha sido um relacionamento marcado por violência, denúncias ou grandes disputas judiciais. O nome de sua ex-esposa não foi amplamente divulgado pelas autoridades, principalmente porque ela não teve qualquer envolvimento com o crime. Também não existem informações públicas confirmadas de que DeWanne tivesse filhos. Durante as investigações e reportagens sobre o caso, esse detalhe nunca apareceu como parte relevante da história. Depois do divórcio, ele teria passado a viver uma vida ainda mais isolada, mantendo poucos registros públicos sobre sua rotina e seus relacionamentos. O fim do casamento em 2017 chamou a atenção dos investigadores porque representou uma mudança importante em sua vida. Mas as autoridades nunca afirmaram que o divórcio tenha sido a causa do massacre. Durante a investigação, diversos aspectos foram analisados: sua vida profissional, seus relacionamentos, sua situação emocional e possíveis conflitos internos. Porém, mesmo depois de meses de trabalho, os investigadores não conseguiram encontrar uma explicação única que justificasse a decisão tomada por ele. Um dos maiores mistérios do caso de Virginia Beach é justamente esse: como alguém que passou anos convivendo com colegas de trabalho conseguiu esconder pensamentos e intenções tão extremas. Pessoas próximas disseram que ele parecia uma pessoa comum, alguém que não demonstrava publicamente sinais claros de que estava planejando uma violência. Após o ataque, os investigadores descobriram que DeWanne possuía armas compradas legalmente e que havia passado por momentos de possível frustração pessoal e profissional. Mas nenhum desses fatores, isoladamente, explicou o que aconteceu naquele dia. Não havia uma carta deixada para trás, nenhum manifesto explicando suas ações e nenhuma declaração final revelando seus motivos. Essa ausência de resposta tornou o caso ainda mais perturbador. A investigação conseguiu reconstruir seus últimos passos, entender sua trajetória profissional e analisar sua vida pessoal. Mas uma pergunta continuou sem resposta: o que aconteceu dentro da mente de DeWanne Craddock para que ele decidisse transformar um lugar onde trabalhou por 15 anos em um cenário de uma das maiores tragédias da história da Virgínia? Bom, para muitas pessoas que conviviam com ele, Craddock era apenas um funcionário reservado, alguém que cumpria sua função e mantinha uma vida discreta. Ele não possuía um histórico criminal conhecido e, até aquele momento, não havia sinais públicos claros de que ele seria capaz de cometer uma violência dessa proporção. Mas, por trás dessa imagem de normalidade, existiam conflitos e sentimentos que os investigadores tentariam entender depois da tragédia. Afinal, como alguém que passou tantos anos trabalhando ao lado de outras pessoas poderia, de repente, se tornar responsável por uma das maiores tragédias da cidade? Naquele dia, antes do ataque começar, DeWanne enviou uma comunicação informando sua saída do cargo. Era um detalhe que mais tarde chamaria a atenção dos investigadores. Pouco tempo depois, ele entrou no complexo municipal de Virginia Beach carregando 2 pistolas calibre .45. O prédio, que deveria representar serviço público e rotina, rapidamente se transformou em um cenário de medo. Funcionários que estavam trabalhando em seus escritórios ouviram os primeiros disparos e tentaram entender o que estava acontecendo. Alguns conseguiram se esconder. Outros tentaram ajudar colegas, enquanto policiais eram chamados para interromper o ataque. DeWanne percorreu áreas internas do prédio e disparou contra pessoas que, até poucos minutos antes, estavam apenas seguindo suas atividades normais. Quando a polícia chegou ao local, começou uma corrida contra o tempo para impedir que mais vidas fossem perdidas. Que horror! O confronto final aconteceu dentro do próprio prédio.
onde os policiais conseguiram localizar o atirador. Após uma troca de tiros, Dewane Kaddock morreu no local. E como ele não sobreviveu, nunca chegou a enfrentar um julgamento e muitas perguntas sobre suas verdadeiras intenções permaneceram sem uma resposta definitiva. E as vítimas daquele dia não eram apenas nomes em uma investigação policial. Eram pessoas que tinham famílias, amigos, histórias e planos para o futuro. E a maioria delas eram funcionários da própria cidade, pessoas que dividiam o mesmo ambiente de trabalho com um homem que decidiu tirar suas vidas. Cada uma dessas pessoas tinha uma rotina, uma profissão e pessoas esperando por elas depois daquele expediente. E diga-se de passagem, trágico expediente, não é mesmo, meus amados? Para familiares e amigos, o dia 31 de maio deixou de ser apenas uma data no calendário e passou a representar o momento em que suas vidas foram divididas entre antes e depois da tragédia, com certeza. Após o ataque, uma das maiores perguntas permaneceu: por que ele fez isso? As autoridades investigaram a vida pessoal e profissional de Dewane, analisaram documentos, conversavam com pessoas próximas e buscavam entender o que poderia ter levado àquela decisão. Os investigadores encontraram sinais de insatisfação e possíveis conflitos relacionados ao ambiente de trabalho, mas não conseguiram apontar uma única razão capaz de explicar completamente o massacre. Bom, para mim, não existe motivo ou motivos que justifique qualquer tipo de crime. Não é, polícia? Não havia uma resposta simples para uma ação tão extrema, realmente. Esse talvez seja um dos aspectos mais perturbadores do caso. A dificuldade de compreender como uma pessoa aparentemente comum pode esconder sentimentos e intenções que ninguém ao redor percebeu. O massacre de Virginia Beach trouxe novamente para o centro dos debates nos Estados Unidos questões sobre a segurança em locais de trabalho, acesso a armas e dificuldades de identificar sinais de uma possível violência antes que ela aconteça. E depois daquela tarde, muitas pessoas começaram a questionar se existiam avisos que foram ignorados ou se aquela tragédia era algo impossível de prever. Anos depois, o caso continua sendo lembrado não apenas pelo número de vítimas, mas principalmente pelo mistério que permanece. O que aconteceu dentro da mente de um homem que passou 15 anos trabalhando ao lado de seus colegas e em um único dia decidiu transformar aquele lugar em um palco de tragédia? Essa é a pergunta que ainda ecoa quando a história de Virginia Beach é relembrada. Antes de se tornar o homem responsável por uma das maiores tragédias da história recente de Virginia Beach, Dewane Antônio Kaddock era visto por muitas pessoas como apenas mais um funcionário da cidade. Nascido em 15 de outubro de 1978 na região de Virgínia, ele construiu uma vida que, pelo menos nos olhos de quem convivia com ele, parecia seguir um caminho comum. Ele estudou engenharia civil e em 2002 concluiu sua formação. Em determinado momento da vida, também passou pela Guarda Nacional do Exército dos Estados Unidos, uma experiência que fazia parte de sua trajetória antes de entrar para o serviço público. E durante aproximadamente 15 anos, Dewane trabalhou como engenheiro no Departamento de Serviços Públicos de Virginia Beach, participando de projetos relacionados à infraestrutura da cidade. Mas depois do massacre, os investigadores começaram a analisar detalhes da vida de Dewane que antes pareciam sem importância. E como eu falei anteriormente para vocês, eles descobriram que ele havia passado por algumas mudanças pessoais nos anos anteriores, incluindo um divórcio em 2017. E possíveis momentos de insatisfação relacionados ao ambiente profissional. Ainda assim, mesmo depois de uma investigação extensa, as autoridades não conseguiram encontrar uma explicação única
capaz de responder completamente à pergunta que todos faziam. O que levou um homem que passou tantos anos trabalhando ao lado de outras pessoas a decidir tirar vidas dentro do próprio local de trabalho? Essa ausência de uma resposta definitiva tornou o caso ainda mais difícil de compreender. Na manhã de 31 de maio de 2019, a rotina de Dewane parecia diferente. Ele enviou um e-mail comunicando sua renúncia ao cargo que ocupava na prefeitura de Virginia Beach. Apesar disso, ele ainda era considerado funcionário da cidade e continuava tendo acesso ao prédio municipal, isso que é um perigo. Algumas horas depois, por volta das 16 horas, ele chegou ao prédio 2 do Virginia Beach Municipal Center, um local onde funcionava diferentes departamentos de administração pública. Para muitas pessoas que estavam ali, aquele seria apenas mais um fim de expediente antes do fim de semana. Ninguém imaginava que aquele prédio se transformaria em um cenário de uma tragédia. O ataque começou no estacionamento e rapidamente avançou para dentro do edifício. Dewane estava armado com 2 pistolas calibre 45 e começou a disparar contra pessoas que estavam trabalhando naquele momento. Funcionários que conheciam aquele lugar como um ambiente de trabalho comum precisaram tomar decisões em segundos, posso imaginar, meu Deus. Correr, se esconder ou tentar ajudar outras pessoas. O som dos disparos interrompeu completamente a rotina do prédio. Enquanto chamadas de emergências começavam a chegar, policiais se dirigiram rapidamente ao local, tentando impedir que mais pessoas fossem atingidas. Ai, que horror! Segundo a investigação oficial, 17 pessoas foram atingidas durante o ataque. Meu Deus, muitas pessoas, que absurdo! 12 delas perderam a vida, 4 ficaram feridas e um policial também foi atingido, mas conseguiu sobreviver. E entre as vítimas estavam funcionários públicos que dedicaram anos de suas vidas ao serviço da comunidade. Meu Deus, que tragédia! Eles tiveram suas vidas interrompidas naquele dia. Para as suas famílias, eles nunca serão lembrados apenas como vítimas de um massacre, mas como pessoas que tinham histórias, sonhos e pessoas que os amavam. Quando os policiais chegaram ao segundo andar do prédio, encontraram Dewane e ocorreu o confronto final. Segundo o relato policial, o atirador apontou uma arma em direção a um agente, levando à troca de tiros que terminou com a morte do agressor. A investigação da polícia impediu que o número de vítimas fosse ainda maior, encerrando minutos de terror que pareciam intermináveis para aqueles que estavam dentro do prédio. Após o ataque, os investigadores passaram meses tentando reconstruir cada detalhe daquele dia. Eles analisaram armas, computadores, documentos e conversaram com centenas de pessoas próximas ao caso. Descobriram que Dewane possuía outras armas adquiridas legalmente e tentaram entender se o massacre havia sido planejado com antecedência. Uma das principais perguntas da investigação era: ele preparou tudo sozinho ou alguém percebeu sinais antes que a tragédia acontecesse? Essa talvez seja a parte mais difícil de aceitar neste caso. Mesmo após uma grande investigação, a polícia afirmou que nunca conseguiu determinar um motivo definitivo para o ataque. Dewane não deixou uma explicação clara sobre suas ações e não houve uma carta revelando seus pensamentos ou intenções. Os investigadores encontraram possíveis sinais de frustração profissional e problemas pessoais, mas nada que explicasse completamente por que ele escolheu transformar seus próprios colegas de trabalho em vítimas. O massacre de Virginia Beach permanece como um caso cercado por perguntas sem respostas. Um homem que durante anos passou despercebido dentro de uma instituição pública acabou protagonizando uma tragédia que marcou uma cidade inteira. E até hoje,
uma das maiores questões continua sendo a mesma. Como uma pessoa aparentemente comum conseguiu esconder por tanto tempo uma decisão que mudaria tantas vidas para sempre? Ele era um louco, né? Psicopata, com certeza. É isso. Agora, eu quero saber de você. Depois de conhecer esse caso, você acredita que uma pessoa pode esconder durante anos uma intenção violenta sem que ninguém perceba os sinais? Ou sempre existe alertas que foram ignorados? Deixe sua opinião nos comentários, eu quero saber. Bom, amados, eu não falei o nome das vítimas no decorrer do vídeo, mas deixarei o nome de cada uma delas na descrição, ok? E eu tenho uma pergunta para você. Na sua família existe algum caso criminal que você gostaria que eu contasse aqui? Se sim, escreva para mim no e-mail que está na descrição do vídeo para que eu possa contar sua história aqui também. Lembrando que se você achar melhor, a sua história poderá ser anônima. É isso. Essa foi a nossa história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe sua opinião nos comentários. Muito obrigada por sua presença aqui. Quero aproveitar para agradecer todos os meus inscritos aqui do canal. Muito obrigada. Qual história você gostaria de ouvir aqui? Quem sabe a próxima pode ser a sua. E se você se interessa por histórias de crimes reais, você está no lugar certo. Lembrando que os vídeos da Sala de Justiça também são podcast e você pode ouvir quando e onde quiser. Não perca os próximos episódios, porque histórias assim você só encontra aqui, na Sala de Justiça. Beijos da Sol e até a próxima!